Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, o texto aqui destaca três pontos muito importantes. Ah, Fala sobre o maior privilégio dos discípulos, a maior responsabilidade dos discípulos e a maior bênção dos discípulos. Nesse sermão, nesse estudo bíblico, podemos extrair aqui lições valiosas sobre o serviço, sobre a obediência e sobre a devoção a Cristo. Vejamos então o maior privilégio dos discípulos, lendo os primeiros 24 versículos. Eu quero que você me acompanhe lendo aí na sua Bíblia. Enquanto eu faço a leitura, você vai acompanhando, se for necessário, até sublinha alguma coisa que é interessante para você, para estudar mais tarde. Vamos fazer a leitura então, Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 24. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Continuando, versículo 13, Lucas 10, versículos 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Versículos 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos, às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados ou felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Esses 70 discípulos aqui que são enviados
são seus embaixadores, eles tiveram o privilégio de servir ao Senhor e até mesmo de realizar milagres, mas Jesus disse que ah, o mais importante, o maior privilégio deles era ter seus nomes escritos no céu. Versículo 20. Tudo que eles eram, tudo que eles faziam, emanava então dessa relação com Deus. Era fundamental para tudo e ainda é hoje. Como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos aqui essa comissão dos 70, que pode ser comparada também com a comissão dos 12, escrita em Mateus capítulo 10. Quando os 12 são enviados pela primeira vez, tem muita semelhança aqui. Agora, lá no texto, os 12 são enviados apenas ali na Judéia. Já agora é um pouco mais amplo, esses 70 vão por todos os lugares. E mais tarde Jesus vai enviar então seus discípulos para o mundo inteiro e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então Jesus estava ensinando eles pouco a pouco. Mas esses homens saíram então em pares para 35 lugares diferentes, onde o próprio Senhor Jesus, ele mesmo, né, esperava ministrar posteriormente. Mas agora eles eram os homens de preparação, né? Pregadores das boas novas. E Jesus usa algumas imagens aqui muito vívida, muito impactante. Esses homens saíram como ceifeiros em um campo pronto, mas negligenciado. Eles também eram cordeiros entre lobos. Eles eram mensageiros da paz de Deus, mas cordeiros no meio de lobos. E acima de tudo, esses homens eram trabalhadores. Eram poucos, 70, em comparação com a necessidade de todos aqueles lugares, mas eles tinham um trabalho a ser feito. E Jesus pede para eles orarem por mais obreiros. E o que é interessante é que eles já são os obreiros, né? E o Senhor, quando manda você orar também que Deus mande trabalhadores, você mesmo deve se prontificar para ser trabalhador na seara do Senhor. O ministério deles em uma cidade podia trazer bênção ou julgamento, dependendo de como as pessoas iam responder. Esses 70 homens estavam então representando o Senhor e a maneira como as pessoas tratariam com eles era a maneira como tratariam o próprio Senhor se ele estivesse lá. Jesus sabia algo sobre as cidades que o rejeitaram. Nos versículos 13 a 16 ali, ele havia ministrado já em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e havia feito coisas maravilhosas em cada cidade, mas eles se recusaram a recebê-lo. Corazim era uma cidade pequena ali nas colinas, cerca de uns 3 quilômetros de Cafarnaum, é tudo pertinho, né? E Betsaida era o lar original de 3 dos 12 apóstolos. João capítulo 1, versículo 44 menciona isso. Também estava perto ali de Cafarnaum, foi condenada por Jesus em 2 ocasiões. É possível que Betsaida, casa, né? Saida, peixes, a cidade dos peixes, fosse um distrito especial ali de Cafarnaum, onde os pescadores moravam, trabalhavam. Então aqueles homens foram e quando eles retornaram, eles estavam radiantes, estavam muito alegres, né, com as experiências de vitória deles. E Jesus viu nessas vitórias aqui a derrota do diabo. Versículo 18. João capítulo 12, versículo 31, 32, Jesus fala também que o diabo chegou o momento, né, de ser julgado. Isaías, 700 anos antes de Cristo, o profeta, falando do rei Nabucodonosor, quando ele era um incrédulo e ele era muito mau, a profecia fala quem estava por trás dele, Satanás estava usando para, então, machucar o povo de Deus. E na profecia é descrito então quem está por trás. Lúcifer, a estrela que é chamado da manhã, né?
ela sai para brilhar, mas depois ela é derrotada e ela vai cair então no mais profundo do abismo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Jesus está então falando com a serpente, Deus, né? Deus está falando ali com a serpente, dando o castigo dela, ele diz: ah, tu vais ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai esmagar sua cabeça. Então, ainda maior do que essas vitórias é o privilégio de estar, então, o nome deles escrito no céu. Filipenses capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 15, também descreve, né, aqueles livros que serão abertos no dia do julgamento. Você pode até abrir sua Bíblia lá agora, eu não vou fazer a leitura, mas você pode deixar marcado ali. Apocalipse capítulo 20, versículos do 12 a 15. No dia do julgamento, João viu, então, o dia do julgamento, ele viu grandes e pequenos, talvez se referindo a pessoas importantes, pequenos, pessoas simples, mas talvez literalmente estava falando sobre adultos e crianças que já teve responsabilidade de tomar sua decisão por Cristo ou rejeitá-lo. Eles vão ser julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros, os livros das obras. Ninguém vai ser salvo por obras, mas todos serão condenados pelas obras. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, aquilo que está escrito nos livros são as obras de cada um que vai condenar as pessoas. Mas vai ser aberto um outro livro, que é o livro da vida, e aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, porque tem a vida eterna. E esses, então, serão salvos. Mas aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida estarão condenados pelas coisas que estão escritas nos livros das obras que serão abertos naquele dia. O verbo escrito no grego está no tempo perfeito, o que significa que o nome do crente está escrito no céu e sempre estará escrito no céu. Se os 70 se regozijaram nos privilégios do serviço, eles ficaram tão contentes pelo que eles fizeram, e agora alegres pela salvação eterna, seus nomes estão escritos no livro da vida. Jesus se regozijava então na soberania do Pai e no privilégio que ele tinha de se submeter à vontade do Pai. Nos próximos versículos ali, Jesus está mencionando isso. Toda a Trindade está envolvida então nesse regozijo, o Espírito, o Filho e o Pai. E nós, que privilégio, né? Ser um dos seus pequeninos e aprender esses segredos. Aprender a palavra de Deus, saber o que Deus fez e está fazendo por nós. Mas agora nós chegamos à maior responsabilidade dos discípulos. Nós encontramos aqui agora o texto que já lemos, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Fizemos no início do culto, a leitura bíblica. Nós vemos aqui como os teólogos, estudantes da Bíblia hoje, aqueles rabinos estavam debatendo os pontos doutrinários, como eles gostavam de debater pontos doutrinários. E esse advogado da lei agora, esse estudante da lei, ele chega não tanto para aprender, ele queria ouvir o que Jesus tinha a dizer, sim, mas a impressão é que era um homem que não está ali para buscar a verdade, mas apenas para tentar envolver Jesus num debate, e ele esperava vencer o debate. Assim tem muitas pessoas hoje que elas ouvem, elas estudam, né, mas não aprendem. Elas não querem aprender. Tem sempre os dois lados. Tem a lei do professor que quer então passar o ensino, mas tem a lei do aluno que precisa querer aprender. E esse advogado se mostrou então evasivo aqui quando se tratava de enfrentar a verdade honestamente e obedecê-la.
Irmãos, nossa maior responsabilidade é obedecer o mandamento de Deus. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Mas nós não podemos amar a Deus nem a nosso próximo corretamente até que tenhamos então o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5:5 Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 João 4,19 diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Como Paulo disse também, o amor é o fruto do Espírito. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. Mas Paulo disse que todos vós, falando para os crentes, né, fostes batizados em um só Espírito, formando um corpo. Todo crente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, pode produzir o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Então, o segredo é se submeter ao Espírito Santo de Deus, deixar Ele controlar a nossa vida. Agora, se não podemos guardar o maior dos mandamentos, como é que nós podemos esperar agradar a Deus? Como é importante ver que a salvação é pela fé, não é pela observância da lei, não é pelas obras. Aquela ideia de que há uma balança e que Deus vai pesar, né? Se você tem mais boas obras do que más obras, essa ideia não é bíblica. Essa ideia não está na Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre os livros das obras, pela qual todos serão condenados, e fala do livro da vida, que é onde está escrito o nome daqueles que creem em Jesus. Como é que podemos saber? Como é que você sabe que seu nome está escrito no livro da vida? 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13, diz que se nós podemos admitir o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E qual é o testemunho que Deus tem dado? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí João resume dizendo: estas coisas vos escrevi para vocês saberem que vocês têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma? Você o tem como seu Senhor, seu Salvador? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo imediatamente. Tem que crer que Jesus está vivo e que Ele é o seu Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na verdade, te digo, Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não é por obras para que ninguém se glorie, é o que a Bíblia diz, mas é pela fé. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, pela renovação, a regeneração do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo. Não é pela observância da lei, mas uma vez que uma pessoa tenha sido salva, ele ou ela pode depender então do Espírito Santo para ajudar a encher seus corações de amor e poder então mostrar esse amor para seu próximo. E agora Jesus vai contar aqui a parábola do bom samaritano, que foi dada como uma resposta àquela pergunta evasiva aqui do advogado, né? Defina seus termos. O que é que você quis dizer? O que quer dizer meu próximo? Esse é um velho truque de advogados e debatedores, mas em vez de Jesus, então, se envolver em termos abstratos, aqui Jesus apresenta um caso concreto, provavelmente aconteceu mesmo, e o advogado entendeu o ponto.
Jesus conta a história desse homem, provavelmente um judeu, que estava indo para Jericó. Essa Jericó aqui não é a Jericó que foi, cujos muros foram derrubados na época ah, de Josué. Era um outro lugar chamado Jericó, ali mais ou menos próximo de Jerusalém. E ah, era como um oásis, era um lugarzinho bom, né? Mas era muito perigoso chegar ali, naquele lugar, porque tinha sempre ladrões que pegavam pessoas que passavam naquela estrada. Esse homem, então, ele passa por ali, ele é assaltado, eles roubam tudo que ele tem, batem nele e deixam ele desmaiado, semi-morto ali. E agora passa um sacerdote que realmente não podia tocar num morto, mas ele não quer nem saber se aquele homem está vivo ou morto. Ele não quer se arriscar, né? Ah, e ele passa de longe, passa de largo, né? Passa de longe. Da mesma forma passa um levita, que também era um servidor do templo, era um religioso, né? E ele também passa de longe. Ele não quer, né, se envolver com aquele homem que está ali jogado, despido, ferido. E então passa esse homem que é samaritano. Você lembra da história da mulher samaritana, onde é dito que os judeus não se dão com os samaritanos. Houve no passado, né, quando os judeus foram levados para o exílio, alguns ficaram na terra. E ali se tornou então a capital, Samaria se tornou capital ali, e essas pessoas se misturaram com os outros povos que vieram para lá no lugar dos judeus. Então, quando os judeus voltam do cativeiro, eles encontram esse grupo que já está lá, mas contaminado com os costumes, cultura. Então, os judeus não querem ter nada a ver com os samaritanos. Houve uma razão para isso, porém eles os maltratavam, eles jamais passariam pela terra deles. Mas Jesus disse o quê? Que é até parte do evangelho, né? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto na Judéia quanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus achou necessário passar por Samaria, foi quando então ele encontra aquela mulher que para quem ele pede água, e ela não era uma mulher muito direita, já teve uns 4 casamentos mal que não foi bem sucedido. Agora ela estava morando com outro homem que não era o marido dela, mas não importa. Jesus, ele convence ela de que ele é aquele que podia satisfazer suas necessidades mais íntimas, necessidades espirituais. Ele era o Messias e ela é convencida disso. E ela vai e prega para, ela fala para os seus colegas, outros homens daquela cidade que vêm então e testificam. E não só pelo testemunho da mulher, mas eles próprios vêm e experimentam. E eles dizem, não é pelo seu testemunho, mas nós mesmos vimos e testificamos que ele é o Salvador do mundo. Muitas pessoas se convertem ali em Samaria. E agora nós temos aqui essa outra situação onde aparece um samaritano que olha aquele ser humano machucado, ferido e não pergunta se ele é judeu, seja lá o que for. Ele passa remédio nele, ele o limpa, ele leva ele até um hotelzinho perto, ele paga as despesas para aquele homem, ele volta mais tarde para lá e já deixa tudo preparado ali, pago, né, para ajudar aquele homem. Nós não podemos espiritualizar essa passagem aqui e transformar nela numa alegoria sobre a salvação, porque esse não foi o propósito do Senhor Jesus Cristo. Há pregadores que querem pôr significado em cada detalhe, mas o ponto aqui
é simplesmente que o nosso próximo, lembra, Jesus está respondendo a pergunta: quem é meu próximo? Então Jesus simplesmente está dizendo que nosso próximo é qualquer pessoa que precise de nós, qualquer pessoa que nós podemos ajudar. O herói da história aqui, então, é um samaritano cuidando de um judeu. O sacerdote e o levita, trabalhadores religiosos, profissionais, não são os heróis de forma alguma. Então, o que é que nós aprendemos? Que a pergunta que devemos responder não é quem é o meu próximo, mas para quem posso ser próximo? Para quem você pode ser um próximo? E daí entramos agora nessa parte final, a maior bênção dos discípulos. Vamos ainda ler esse texto final aqui, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, versículos 38 a 42. Ok, me acompanhe junto aí com a leitura, faça até as suas anotações, se necessário. Vai lendo junto comigo. Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa família em Betânia era especialmente querida para Jesus. Você vai encontrar mais detalhes em João capítulo 11. E os evangelhos nos dão aqui três vislumbres de Maria, Marta e Lázaro. Cada vez que você encontra Maria nos evangelhos, ela está no mesmo lugar, ela está ali aos pés de Jesus. A maioria dos rabinos judeus não aceitaria uma mulher como aluna, mas Jesus se deleitava em ensinar Maria a sua palavra. Não está errado também para Marta preparar uma refeição, porque as pessoas têm que comer, né? Se elas querem viver, mas estava errado para ela estar tão preocupada com o trabalho e seus próprios fardos que ela ignorava o próprio convidado. E ela foi rude com a sua irmã. Ela estava ansiosa, perturbada, enquanto estava tentando servir o Senhor e ainda assim perdendo a maior e mais duradoura bênção. A Maria estava ocupada com Jesus, mas Marta estava preocupada consigo mesma. Irmãos, o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que o que fazemos por Cristo. Você deve se preocupar o que você deve fazer para Deus, mas o que você está fazendo com Ele, né? Você tem tido tempo com Deus? Você tem procurado estar com Jesus? Mais do que falar de Jesus, você precisa ter seu tempo com Ele, pois a submissão a Ele vai levar à obediência e ao serviço. Se você está preocupado ainda o que devo fazer, né? Mas você não o reconhece como Senhor, não vai dar certo. É como Paulo. Primeiro ele falou: Quem és tu, Senhor? Né? E Jesus disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele teve essa visão de Jesus. Ele entendeu quem Jesus era. Ele perseguia a igreja, mas de fato ele estava perseguindo Jesus. Para depois ele dizer: O que queres que eu faça? Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Mas ainda mais importante é quem é Jesus para você. Você tem gastado tempo com o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, ao refletirmos então sobre esse texto inteiro aqui, especialmente a missão dos 70, como é relatado aqui, vamos lembrar essas verdades
profundas, né, reveladas nessa jornada. Assim como eles foram comissionados para ir e espalhar as boas novas, nós também fomos chamados para compartilhar o amor, para compartilhar a mensagem de Jesus em nossa própria vida. Vamos abraçar então esse maior privilégio de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Eu espero que você tenha essa convicção que o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Senão, hoje é o momento de você se dobrar perante Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor da sua vida. Algo bem simples é reconhecer o seu pecado, confessá-lo diante de Deus e pedir para Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Ele entrar no seu coração. Ore e peça para Ele ser o teu Salvador, o teu Senhor. E então, assumir a maior responsabilidade agora. O privilégio de ter seu nome escrito na vida, no livro da vida, leva-nos também a maior responsabilidade, que é amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Cuidado para não se deixar cair na filosofia moderna de que você precisa amar a si mesmo primeiro. Não, a Bíblia é bem o contrário. A Bíblia diz amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como você já ama a si mesmo. A Bíblia não manda você amar a si mesmo e você não deve ficar preocupado consigo mesmo em primeiro lugar. É bem o contrário do que a Bíblia ensina. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você já ama a si mesmo. A Bíblia declara que isso é um fato, né? E vamos buscar acima de tudo, então, a maior bênção de nos sentarmos aos pés de nosso Salvador, como Maria. A Maria de Betânia, ela encontrou seu descanso, seu propósito, sua alegria na presença de Jesus. Que nós possamos então, após essa meditação nesse texto aqui, ser fortalecidos pelo Espírito Santo, ser comprometido em servir nosso Senhor com alegria, com obediência e com uma devoção inabalável. Que Deus vos abençoe e os ajude a tomar a decisão sábia.